Olá pessoal, seguindo o roteiro de que a gente precisa ter algumas aulas em casa devido à quarentena, vou estar passando aqui para vocês alguns vídeos na verdade, referente ao capítulo 23, o capítulo dedicado a capacitores. Então a gente precisa entender alguns conceitos iniciais. Primeiro, um capacitor ele é um dispositivo que ele armazena cargas elétricas quando existe uma diferença de potencial estabelecida entre os seus terminais. Diferença de potencial, o potencial elétrico, a gente estudou no capítulo anterior. Qualquer dúvida, dá uma olhada lá. Depois eu posso estar fazendo alguns exercícios, alguns exemplos, e a gente está trabalhando com ele. Mas então, nós precisamos entender que capacitores ele é um dispositivo que ele vai acumular cargas elétricas e repassar essas cargas de alguma forma para frente. O que é a capacitância? A gente define como capacitância a medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular em determinada diferença potencial. Ou seja, voltando, os capacitores são dispositivos utilizados para armazenar cargas elétricas e a capacitância nada mais é do que o termo usado para a gente poder calcular. Então a gente tem a nossa primeira fórmula. Nossa primeira fórmula é a capacitância de um capacitor é igual a carga dividido pela voltagem ou tensão elétrica ou potencial elétrico. Então, a capacitância vai ser medida em farad, que é coulomb por volts. A carga tem que estar medida em coulomb e o potencial elétrico em volts. Só deixando claro que, como vocês vão ver no exemplo, podem aparecer microcoulomb, milivolts, pode aparecer unidades diferentes. Porém, a gente tem que sempre colocar na unidade padrão, coulomb e volts, para que a gente possa obter a capacitância em farad. Então, isso daqui é um capacitor. Geralmente, quem já desmontou algum brinquedo eletrônico, alguma coisa eletrônica, já deve ter visto isso nas suas placas. E com isso a gente pode, então, determinar, fazer cálculos, fazer dispositivos elétricos, circuitos elétricos através dessas mini pilhinhas aí. Que na verdade não são pilhas, é um outro mecanismo, mas o formato é bem parecido com as pilhas. Para o nosso estudo, a gente vai estar dando mais ênfase aos capacitores de placas paralelas. O que são esse tipo de capacitores? Eles são capacitores que são formados por duas placas condutoras que vão possuir uma distância pré-determinada, ou seja, em qualquer ponto dessa placa a distância é sempre a mesma. E mais do que isso, os sinais em cada placa vão ter quantidade de cargas iguais, mas sinais diferentes. Isso se deve ao fato de que essa diferença de potencial elétrico vai criar um campo supostamente uniforme. E aí, os conceitos que a gente estudou nos capítulos anteriores vão valer dentro agora do capítulo de capacitores. E aí nós vamos ter uma segunda forma para calcular a capacitância. Quando as informações forem a área da placa e a distância que está compreendida entre as placas, a gente vai ter que a forma para calcular a capacitância é uma constante, que a gente chama de uma constante que é associada a esse ponto, que é multiplicada pela área dividida pela distância, nos fornece o valor da capacitância desse capacitor. Então, retomando, primeira fórmula envolve carga e voltagem, segunda fórmula envolve área e a distância. Bom, temos então que entender o seguinte: para facilitar o uso do capacitor, ele vai ser formado por duas placas e se a carga aplicada não for tão grande, ele pode ser usado só o vácuo aqui entre as duas placas. Em alguns casos a gente precisa de um circuito um pouco mais elevado, e aí é interessante que haja algum material isolante entre as placas para que não haja nenhum curto, nenhum contato, e que esse campo continue existindo aqui dentro. E aí o material, a gente chama esse material isolante de dielétrico, que a gente viu isso no início do capítulo, no início do livro. E aí aqui nós temos uma terceira fórmula. Essa fórmula diz respeito ao seguinte, a capacitância de um capacitor com dielétrico, ele é
proporcional a um capacitor, ao mesmo capacitor sem o dielétrico. Então, com o dielétrico, a gente vai ter duas formas. Lembrando que esse capacitor com zero aqui seria o valor inicial, ele pode ser usado tanto a primeira fórmula para calcular ele, quanto a segunda fórmula, que é essa aqui, para calcular ele. Então a gente primeiro calcula o valor inicial e multiplica pela constante. Então a gente tem que lembrar o seguinte: se o material dentro do dielétrico for o ar ou o vácuo, então essa fórmula aqui ela volta a ser ou a primeira ou a segunda, dependendo dos dados. Se for a água, a gente vai ter que multiplicar por 78. Se for o papel, nós vamos ter que multiplicar por 3,5 e assim por cada exemplo ou exercício que estiver indicando qual é a constante dielétrica do material. Para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo do cálculo de capacitância e aí ver como que resolve eles. Vamos lá. O primeiro exemplo diz o seguinte: um capacitor de placas paralelas tem capacitância de 2 vezes 10 a menos 3 microfarad. Então aqui nós temos a capacitância. Diz que a área vale 1 metro quadrado e que a carga em cada placa tem módulo 4 microcoulomb. O que é interessante que algumas vezes essa área aqui pode ser que não esteja em metro, e é importante que por unidade padrão ela esteja em metro. Bom, continuando, vemos o seguinte na resposta. Para calcular a tensão ou voltagem, nós vamos precisar da primeira fórmula, porque temos a capacitância e a carga, falta a tensão elétrica ou potencial elétrico. Passando ele para o outro lado, multiplicando, e o C dividindo e substituindo os valores que estão indicados na questão, nosso resultado vai dar 2 vezes 10 elevado ao cubo de volts. Aqui vale ressaltar um ponto muito importante. A questão diz para a gente que a capacitância ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 3 microfarad. É importante lembrar que o micro, tanto aparecendo aqui em cima, ó, o micro significa que é 10 a menos 6. Como já tem 10 a menos 3, com os 10 a menos 6 da capacitância, fica 10 a menos 9. E fazendo a divisão aqui, encontramos 2 vezes 10 ao cubo. A letra B pede para calcular a distância das placas. A fórmula referente da distância entre as placas é a segunda fórmula, que ela diz que a capacitância é a constante vezes a área dividido pela distância. Como a gente quer saber a distância, nós vamos isolar ela desse lado e passar a constante da capacitância dividindo. E aí nós temos essa relação. Distância é a constante vezes A, que é a área, dividido pela capacitância. Substituindo todos os valores e fazendo a divisão, vai dar 4,4 vezes 10 ao menos 3 metros. E por fim, nós vamos calcular o campo elétrico. Observação, não tem fórmula do campo elétrico nessa parte de capacitância. Essa fórmula do campo elétrico ela é obtida no capítulo anterior que a gente estudou antes da paralisação. Como vemos lá, a tensão elétrica, quando o campo é uniforme, é o campo elétrico vezes a distância. Como eu mencionei, quando a gente tem placas paralelas, as distâncias são sempre iguais. Portanto, supostamente, a gente pode dizer que o campo elétrico gerado entre essas duas placas é o mesmo em todos os pontos, ou seja, ele é uniforme. Por isso que essa fórmula aqui pode ser aplicada. Então, se eu sei essa fórmula, eu simplesmente quero calcular o campo, eu passo a distância que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, ela fica dividindo a voltagem. Logo, substituindo os valores, esse valorzinho aqui, deixa eu só eu vou fazer uma correção nesses dois números, rapidão, porque eles não deveriam estar aparecendo assim. Corrigir aqui. Pronto, agora vocês vão ver que vai aparecer normal, com a potência. Fazendo essa divisão e a notação científica, vamos concluir que o campo elétrico gerado nessa região vai ser de 4,5 vezes 10 a quinta volts por metro. Então vejam como é simples, é só aplicar a fórmula e saber fazer conta, treinar as continhas com a notação científica, porque se fizer isso vai dar tudo certo. Não vou passar muito mais coisas referente a isso,
ou melhor, eu não vou passar mais conteúdo, vou passar só esse para vocês fazerem algumas atividades por enquanto. Depois eu vou gravar o vídeo referente à associação de capacitores. E aí eu preciso que vocês vejam o vídeo, dê um feedback para ver se assim dá para entender o conteúdo, tirar as dúvidas no grupo. E é isso aí. Então, até mais.